Olá pessoal, hoje eu gostaria de tocar num assunto que eu acredito que afeta centenas de milhares de pessoas que utilizam os terminais rodoviários de todo o país. Trata-se de uma empresa que atua dentro dos terminais rodoviários de várias cidades brasileiras. Eu acredito que isso é feito um processo de licitação, deveria pelo menos ser assim, né? Pelo governo, onde é aberta uma concessão e algumas empresas se apresentariam para mostrar a sua planilha de serviços, custos ao usuário e também a qualidade de serviço que vai ser prestado à população. Na verdade, trata-se de uma empresa que eu não sei a quem pertence, quem são os proprietários ou quem é o proprietário. Não sei se ligado a algum político, mas geralmente é assim que acontece, né? Na maioria dos casos, quando há uma concessão dentro de um município, dentro de um estado ou a nível federal, geralmente não há um critério de licitação. O que se faz, na verdade, é que muitas das vezes há um burlamento dessa concessão, né? Geralmente é um apadrinhado de um político, às vezes até mesmo próprio membro da família de algum político, que é proprietário de algumas empresas que prestam serviço para o município, para o estado, ou até mesmo a nível federal. Na verdade, pessoal, é que esse final de semana, feriadão aí de Semana Santa, eu tive que viajar para o interior do estado e fui para uma estação rodoviária. Comprei a passagem em um quiosque que fica numa determinada rede de supermercados. E quando eu viajei, quando eu fui para a rodoviária, fiquei lá esperando o ônibus, que na verdade o ônibus por si só já atrasou a viagem 2 horas. E ao me dirigir para o ônibus, quando chegou para embarcar, chegou um senhor, ficou à porta do ônibus e pediu a passagem, que na verdade, no meu ponto de vista, isso aí é função do cobrador do ônibus. Um senhor que estava lá me pediu a passagem e indagou aonde eu tinha comprado a passagem e que eu tinha que pagar uma tal de taxa de embarque. Vejamos bem, taxa de embarque, se você for levar em conta, é um serviço bitributado, porque você já está pagando o imposto da passagem que você comprou. Já está embutido ali o imposto. Aí você tem que pagar mais uma taxa de embarque, sendo que você não precisa que ninguém te pegue nas tuas mãos e te coloque dentro do ônibus. Você sabe muito bem se dirigir ao ônibus para embarcar. Entendeu? Então é isso que aconteceu. O camarada chegou e, como eu falei para ele sobre a questão da passagem, eu tinha comprado, ele disse: não, você tem que pagar tal taxa de embarque, tem que pagar a taxa de embarque. Aí eu disse: rapaz, na verdade, o que vocês deveriam ter feito era ter orientado o pessoal que chega aqui para que existe esse serviço aqui e para que não, no momento dado o embarque, vocês venham cobrar do passageiro essa taxa de embarque. E eu tive que ainda me dirigir para o interior da rodoviária,
aonde fica o quiosque da tal empresa, para pagar a tal taxa de embarque. Que no meu ponto de vista, aquilo foi constrangedor, porque eu estava na porta do ônibus e o cara veio me abordar, perguntando se eu tinha pago a taxa de embarque. Pagando essa taxa de embarque, o que no meu ponto de vista, essa empresa chamada de Sinarte, que atua em várias estações rodoviárias de todo o Brasil. Qualquer cidade tem esse serviço dessa tal empresa Sinarte. Agora, se você chegar numa rodoviária, você vai encontrar o pessoal que não te dá orientação nenhuma. Você vai encontrar o pessoal que, para usar o banheiro da rodoviária, você tem que pagar. Outros serviços lá você tem que pagar. E ainda te cobram uma taxa de embarque. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é constrangedor. Porque, como eu falei anteriormente, nós já pagamos o imposto. Agora, se o governo abre concessão e diz que tem que ter uma empresa para cuidar dos serviços da estação rodoviária, como limpeza e etc., quem está contratando é o governo, não sou eu. Então, ele que tem que acertar com a empresa. E não eu tenho que pagar ainda o imposto por isso, entendeu? Tem que pagar uma bitributação de uma passagem, que é um absurdo. Nós não devemos aceitar esse tipo de situação. Porque nós elegemos esses políticos e eles fazem o que bem querem. Então, esse tipo de tributação, esse tipo de tributos que são criados temporariamente, isso aí causa um prejuízo muito grande para o bolso de todo brasileiro. Desculpa. Então, é um serviço que causa uma certa indignação na gente. Porque, como eu falei anteriormente, você não se beneficia de absolutamente nada desse serviço que está sendo oferecido. Porque foi um serviço que foi colocado ali de uma forma desorientada. Porque eles, quando você chega na estação rodoviária, eles, ao invés de dizer que você tem que pagar isso, não. Eles vão te abordar na porta do ônibus para você pagar essa taxa absurda, certo? Que isso aí é um tributo velado que a empresa está cobrando. Como o Estado, ele não cobre diretamente esse tributo, porque é uma bitributação, ele coloca empresas para fazer isso. Entendeu? Sendo que a empresa que está atuando lá, ela já paga o imposto para o governo. Os comerciantes que atuam dentro das estações rodoviárias ali, eles pagam imposto para o governo. As empresas de transporte pagam imposto para o governo. E nós ainda temos que pagar essa tal de taxa de embarque. Isso é um absurdo. Eu não preciso ensinar aqui as autoridades e dizer a elas qual o real papel que elas têm que fazer, que lhe compete dentro da sociedade. Como o Ministério Público que deveria ver isso. Então, causa uma indignação, é um constrangimento muito grande que a gente tem que passar todas as vezes. Quem viaja sempre, quem está sempre viajando e utilizando os serviços dessas rodoviárias em todo o Brasil, sabe muito bem do que eu estou falando. E eu tenho absoluta certeza que a maioria das pessoas discorda, assim como eu, dessa taxa que é cobrada, taxa de embarque. Para que diabo, eu digo assim, serve essa taxa de embarque? Só para você, para meter a mão no teu bolso, entendeu? Isso, do meu ponto de vista, é um roubo, entendeu? E te roubarem, certo? Porque isso é bitributado, isso é um tributo velado, que o governo não cobra diretamente, mas a empresa está lá cobrando, porque você já está pagando o imposto da passagem. Então, pessoal, fica aqui a minha indignação, certo? E eu acredito
que você, assim como eu, também está indignado. E eu quero que você coloque aqui, deixe seu argumento, deixe seu comentário, entendeu? E vamos lutar por isso, pessoal. Todas as vezes que o governo fizer esse tipo de negócio, a gente tem que ficar de olho, porque isso aí é imposto sobre imposto que nós temos que pagar cotidianamente. É um absurdo. Os preços das coisas sobem exorbitantemente e nós temos que pagar ainda mais imposto sobre imposto. Isso é um absurdo. Uma taxação indecorosa, isso aí. Arbitrária, do meu ponto de vista. Então, pessoal, deixa aí o seu like e deixe seu comentário. Vamos nos unir contra esse tipo de situação, certo? Porque nós elegemos políticos para que ele melhore as condições da população e não piore, certo? Poder Legislativo deveria estar fiscalizando isso, mas é conivente com esse tipo de situação, ok? O Poder Legislativo, o Legislativo é conivente e deixa com que o Executivo faça o que bem entenda e não coíba esse tipo de situação que prejudica a população. Tá certo, pessoal? Então vamos lutar contra esse tipo de coisa. Todas as vezes que uma coisa tiver sido bitributada, certo? Vamos lutar para que não haja esse tipo de situação, porque nós já pagamos impostos demais neste país. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Virão outras coisas mais aí para a gente comentar aqui. Muito obrigado.